boa noite. Feliz sábado. E... Nossa, Luana, mas como tem um pessoal meio mais ou menos ajeitado assim hoje, né? Pois é, até fiquei estranhando, né? O povo todo mundo de chinela, assim, no jantar. E agora tá todo mundo arrumado, maquiado. Nem reconheci umas amigas minhas aí. Então, né, o pessoal até que se esforçou pra hoje, né? Mas a gente tem que falar que eles estão bonitos, senão a gente é demitido, louco. É verdade, né? Quê? Pessoal bonito, né? Vamos sentar, minha perna tá me matando. Não tô aguentando Nossa, mais verdade, ficar em vamos pé. sentar, vamos sentar. Vai sentar aí? Ah, eu vou sentar aqui. Então senta aqui. Então, não sei se você sabe, mas hoje é o primeiro Te Vejo na Sexta. Te Vejo na Sexta? Eu falo povo. Fala Povo, primeiro Fala Fala Povo do ano de 2021. A gente tem um convidado. É? Você apresenta o convidado. O convidado? Como que é o nome dele mesmo? Deixa que eu faço. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Fala Povo de 2021. Para você que está aqui assistindo e você também que está aí online. Eu não sei que câmera eu vou olhar, mas sejam todos muito bem-vindos. E o nosso convidado é o Matheus Turri, do terceiro ano. Pode vir para cá, Matheus Turri. Tá vindo aqui. Uma salva salva de de estralinhos estralos pra para o ele, nosso por favor. convidado especial. Estralinhos. Boa noite. Pode encostar, não? Então, agora para a nossa primeira pergunta do nosso entrevistado aqui nessa noite. Matheus, o que te trouxe aqui para esse lugar tão especial que é o IAP, aqui, nossa casa, né? E o que te trouxe aqui? Alguma influência, algum amigo, algum familiar? Então, eu vim mais pela influência dos meus amigos, né, que vieram pra cá e eu acabei vindo junto pela estrutura, pelo estudo, que é bem melhor da onde a gente vem, né. Massa, massa. Bem legal. Você conhece quem daqui? Eu conheço o Maicon e o Luiz Felipe, que é o paraguaio. Muito legal, muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta mais espiritual, assim, aproveitar que a gente está nesse clima de culto aqui. E eu queria saber, depois você passa o microfone para ele ali, como você vê Deus nas pessoas e como você acha que as pessoas podem ver Deus em você. E o que você pode fazer para que isso se torne... Como é que é a palavra? Eu esqueci também. Você entendeu. Bom, eu acredito que é através da oração, assim, as pessoas, quando elas oram, elas acabam transmitindo um pouco mais do pensamento que elas têm sobre Deus e o quanto elas acreditam nele mesmo. Quando a pessoa realmente acredita, você vê quando ela fala, quando ela conversa com você, ela te transmite esse sentimento. Então você diz que através das formas que as pessoas fazem no cotidiano, às vezes andando para o residencial, para o refeitório, do jeito que elas falam, você consegue ver Deus nas pessoas, né? Mesmo elas nem tentando fazer isso. Exatamente. Beleza. Agora para nossa terceira pergunta, eu quero pedir para a produção aí uma música de suspense, que essa é uma das perguntas mais difíceis que vai ser feita até agora para você. E você só vai ter a chance de uma resposta e a gente não vai repetir a pergunta. Então, produção aí, consegue soltar uma musiquinha de suspense aí? Então, Matheus. Seguinte, quando você subiu aqui, eu vi que alguns olhinhos ali brilharam, umas coisas aradinhas assim, ó. E uma pergunta, tá na pista? Mais ou menos. E a resposta está correta! Parabéns. Conseguimos! Uma salva de estralos para o nosso convidado especial. Muito obrigada a todos que estão assistindo o programa. E encerramos assim por hoje. Muito obrigada, boa noite a todos e um ótimo culto. Tchau, tchau.
é um tanto quanto difícil imaginar o quanto as pessoas impactam nas nossas vidas, seja por um gesto, uma ação ou uma palavra. Entendendo esse impacto e a influência direta sobre como afetará o nosso psicológico, pensaríamos 2 vezes antes de escolhermos com quem vamos manter nossas relações. É fundamental que estejamos convivendo com pessoas que nos aproximem de Cristo, para que assim o nosso caráter seja constituído e moldado parecido com o dele. A relação com Ele é primordial para o impacto social e interpessoal. As faces de Cristo são as que nos moldam e nos tornam verdadeiros cristãos. Hoje nós vamos aprender sobre tudo que falamos aqui hoje. Então fica ligado que começa agora, eu te vejo na sexta. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem não está, diz misericórdia. Romanos capítulo 6, verso 22, o apóstolo Paulo diz assim para nós: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Vamos cantar sobre isso? Cristo Jesus quer que nós nos tornemos escravos dele e que nós possamos viver uma nova vida com Cristo. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão.
Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo,
que por amor a todos suportou. Naquela cruz inteiro se entregou. Ele é o caminho.
Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Vamos lá, meninas, podem cantar, esse momento é de vocês. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida é a ciência, os sons de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 milhões de seres vida das, se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, um quadro se cria. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 milhões de vezes mais eu vou Salvador, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Oh, ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida, eu revivi. Se da morte
és aquele que não deixa o sol pra trás. Amém? Pode sentar agora. Quando somos convidados a se apresentar para Deus e nos contemplamos com a presença do Deus Criador e observando a pessoa de Cristo Jesus, não tem como não sermos impactados por Ele. E ao sermos impactados por Ele, nós somos transformados, porque não tem como estar na presença de Deus e aceitar quem Ele é e continuar sendo a mesma pessoa. E quando somos transformados por Ele, Deus nos envia a irmos por Ele, para podermos impactar outras pessoas também. E trazemos aos pés desse Salvador, que é Cristo Jesus, para serem transformados também. O convite para hoje, neste momento de oração, é que eu e você possamos nos achegar a esse Deus e contemplar a Cristo Jesus, quem Ele é, para sermos impactados por quem Ele é. E por esse motivo, para que Ele nos envie a impactar outras pessoas também. Eu creio que essa deve ser a sua decisão. E nesse momento de oração eu quero convidar você. Eu vou dar 30 segundos para você poder fazer a tua oração. Se aproximar a esse Deus. E deixar com que a pessoa de Cristo Jesus impacte você. E depois desses 30 segundos eu irei orar por você também. Se apresente para Deus. Converse com Ele. Porque é Cristo que está logo ali. Então fale com Ele neste momento. Curve sua fronte e fale com Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido que está nos céus, estamos aqui como teus filhos pecadores, arrependidos e humilhados perante a tua face. Não somos dignos de estar na tua presença, mas nos atrevemos a chegar a ti por meio de Cristo Jesus. Queremos contemplar o teu Filho a quem enviaste. Que pela pessoa de Cristo Jesus hoje possamos ser transformados. E por favor, Senhor, depois daqui, não nos faça voltar para os nossos quartos, para os nossos colegas, para a nossa confra, do mesmo jeito que a gente entrou aqui. Que a gente possa sair diferente deste lugar. Que ao nos encontrarmos com o Senhor venha nos transformar verdadeiramente. E nos envie, Senhor, por meio do Espírito Santo, para irmos a outras pessoas também. E trazemos aquelas pessoas aos pés de Jesus. Agora dê-nos um culto feliz na companhia de seus anjos. Esteja com o pregador e com cada um de nós. Prepare o nosso coração. Te agradecemos com fé. No nome de Jesus. Amém. Meu cordial boa noite a todos vocês. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de pregar aqui na igreja. Depois, eu sei que você já deve ter ouvido falar muitas vezes isto, mas depois que os cultos foram suspensos, lá no mês de março do ano passado, nós estamos já quase um ano, completando quase um ano. É a primeira vez que eu estou tendo o privilégio de vir aqui à igreja para transmitir uma mensagem de um sermão. E eu fico muito feliz de poder ver a igreja praticamente cheia. Fico muito feliz de poder saudar a você que está nos acompanhando pelos recursos da tecnologia, seja pelo seu smartphone, por sua Smart TV, pelo seu computador. Receba o nosso abraço e a gente espera que a mensagem de hoje seja muito significativa para você também. Eu quero convidar a vocês que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, para abrirem a Bíblia num texto muito conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 16.
Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aqui nós vamos encontrar um famoso diálogo de Jesus com seus discípulos, especialmente Pedro. É meio contraditório dizer um diálogo com os discípulos, né? A gente sempre pensa em diálogo em duas pessoas. E tem um destaque aqui para Pedro. E foi desta conversa de Jesus com os discípulos e sobretudo com Pedro que eu tirei o título da mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com você. Eu sei que nós já oramos, e agora você tem o privilégio de ter a Bíblia nas mãos, e eu não sei se você já fez uma oração. Quando eu digo nós já oramos, já tivemos aqui as orações públicas. Eu não sei se você já desfrutou do privilégio de você fazer a sua oração. Então, é agora esse momento. Eu costumo dizer que a maior alegria para um pregador é ele vir, abrir a Bíblia e alguém se sentir alcançado pela mensagem. Apesar das limitações do pregador, alcançado pela mensagem da palavra de Deus. Isso é uma honra para todo mundo que abre a Bíblia para ser um pregador. Mas eu digo que tem uma alegria maior do que esta. É quando alguém vai à igreja, toma a Bíblia nas mãos e em algum momento ele diz assim: puxa vida, Deus mandou uma mensagem para mim. Apesar da limitação do pregador, hoje teve uma mensagem da palavra de Deus para mim. Você não sabe o que eu vou falar. Eu também não sei quais são as suas necessidades. Mas o Pai do céu sabe tudo. Ele sabe o que eu vou falar, Ele sabe o que você precisa ouvir. Então agora é um minutinho, menos, 30 segundinhos, para você fazer a sua oração. Você está com a Bíblia nas mãos? Você faz a sua oração e eu vou fazer a minha aqui da frente, pedindo para o Pai do céu, na sua infinita graça, me ajudar a transmitir um recadinho que venha dele para você. Depois de 30 segundinhos eu faço uma breve oração aqui da frente. Podemos orar? Está com a Bíblia aí? Então o pedido é: Pai do céu, manda uma mensagem para mim. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, temos mais uma vez o privilégio de nos reunirmos nesta casa de oração, tendo a Tua palavra nas mãos, e nós estamos aqui com o coração aberto à influência do Espírito Santo, para que a gente possa receber uma mensagem que venha da Tua palavra, uma mensagem que venha do céu e que seja significativa para todos nós que estamos aqui. Fala, Pai querido, atende a nossa necessidade espiritual de acordo com a Tua vontade. Abençoa todos os nossos familiares, onde quer que eles estejam, e que de alguma maneira o Teu Espírito Santo também esteja trabalhando com eles. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu leio aqui na minha Bíblia, Mateus capítulo 16, do verso 13 até o verso 15. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Estava se referindo a si mesmo com esse título, Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda dizem Jeremias ou algum dos profetas. Continuou Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Paro por aqui. Olhem aqui para mim. Esta é uma pergunta que continua ecoando. Esta é uma pergunta que Jesus continua fazendo hoje. Ele olha para você e para mim e ele pergunta: para você, quem sou eu? Hoje eu vim aqui, obrigado, Beni. Hoje eu vim aqui em nome de Jesus, no lugar de Jesus, trazer essa pergunta que ele fez aos discípulos, trazer essa pergunta para você. Para você, perguntou Jesus, quem sou eu? Eu fico impressionado com a quantidade de respostas que a gente pode encontrar. Arriscaria dizer que se eu juntar 10 pessoas aqui na frente e passar o microfone para elas dizendo assim: para você, quem é Jesus? Alguém vai dizer: Jesus.
Eu gosto muito de uma música do pastor Daniel Liddick, é que eu não lembro o título, né? Mas se eu não me engano, Jesus é tudo. É isso mesmo? Cristo, tu és tudo. Obrigado, Jéssica. Cristo, tu és tudo. E ele usa vários textos da Bíblia que se referem a Jesus, descrevendo Jesus, dando títulos para Jesus, e ele coloca isso na música. É uma forma de alguém dizer quem é Jesus para ele. Mas sabe por que eu estou destacando esse aspecto? Por uma razão muito simples. Eu encontro muita gente que, ao ouvir alguém falando, olha, Jesus assim, assim, e Jesus fazia assim, e Jesus disse tal coisa, a pessoa dá uma torcida no bigode e fala assim, o meu Jesus não é assim. Olha, essa resposta tem uma coisa positiva e uma coisa extremamente perigosa. O ponto positivo é alguém dizer, o meu Jesus. No meu otimismo, eu imagino que essa pessoa já formulou para si uma resposta para essa pergunta de Jesus. Quem você diz que eu sou? E a pessoa diz, Senhor Jesus, é igual Pedro. Pedro, na sequência, tem a resposta ali de Pedro. Jesus, para mim, o Senhor, você é assim. Então, no meu otimismo, quando alguém diz, o meu Jesus é assim, alguém já chegou ao ponto de formular uma resposta para a pergunta. Onde é que estaria o lado negativo dessa história? Alguém chega a dizer assim, o meu Jesus não é igual ao seu Jesus. É porque o ponto de referência para dizer quem é Jesus, ou quem ele deixa de ser, não é quem o próprio Jesus se revela ser, é a pessoa. Então eu junto 10 pessoas aqui na frente, e um diz assim, o meu Jesus é assim. Aí ele descreve Jesus, parece o Papai Noel. Aí o outro fala assim, mas o meu Jesus é assim. Aí descreve Jesus meio parecido com Che Guevara, assim. Meio revolucionário e tal. Aí, o meu Jesus. Então você está se baseando em quê? Em quem? Para você dizer, o meu Jesus é assim. Eu quero destacar que ficaria feliz demais se todos vocês chegassem ao ponto de dizer, o meu Jesus é assim. Mas não necessariamente baseado numa concepção só de ficar cozinhando aqui, para mim ele é assim. Aí vai ser fruto da sua vontade, vai ser fruto da sua imaginação, vai ser moldado por você mesmo. O Jesus que nós precisamos dizer, o meu Jesus é assim, é o Jesus que se revela. O meu Jesus, ele é assim porque ele se revelou. E eu queria fazer uma pergunta, como é que você pode construir uma ideia para você responder quem é Jesus, se não sendo só da sua cabeça, da sua imaginação, ou da sua vontade, do seu desejo? Onde você encontraria a autorrevelação, Jesus dizendo, eu sou assim? Alguém me dá uma luz aí. Estou fazendo uma pergunta, alguém pode responder? Gente, quando alguém me pergunta, qual é a grande revelação deste livro? Qual é a grande contribuição, a maravilhosa mensagem deste livro aqui? Eu estou colocando aqui uma convicção muito pessoal, e outro dia eu posso dizer para vocês por quê. Mas a grande contribuição da Bíblia é o próprio Deus, é Jesus vindo ao nosso encontro para dizer, eu sou assim. Por favor, me conheça. Eu quero que você me conheça. Eu sou assim. Tem um camarada que começou a namorar, recentemente ele se casou. Ele começou a namorar aqui no colégio. Chegou aqui no IAP, viu uma mocinha, se encantou, se aproximou dela, a moça não deu muita bola para ele. Mas lá pelas tantas, olha a estratégia que ele usou. Lá pelas tantas ele disse assim, a gente podia se conhecer, né? O que você acha que ele tinha, diríamos, a segunda intenção quando ele disse assim, a gente podia se conhecer, né? O que você acha que ele quis dizer com isso? Eu não sei porque que você riu, mas alguém já fez essa proposta para você, eu estou desconfiado.
O que ele queria com essa história? A gente podia se conhecer, né? Ele se aproximou da moça, repita, ela não deu muita bola para ele. Vamos lá, eu tenho que conseguir alguma coisa. A gente podia se conhecer, né? O que ele está querendo dizer com isso? Olha, o meu sonho é namorar com você, mas você não está dando muita bola para mim. Então, me dá uma chance. Me dá uma chance. Talvez não seja exatamente o seu biotipo e tal, né? O meu penteado, você pode não gostar muito, mas você me dá uma chance, a gente pode se conhecer. Eu estou sendo muito simplista, mas sabe o que Jesus está dizendo para você e para mim quando Ele coloca a Bíblia na sua mão? E foi feito um empenho tão grande, o céu inteiro se empenhou para que a Bíblia chegasse na sua mão. Sabe o que Ele quer dizer com esse livro? Me dá uma chance. A gente podia se conhecer. Você podia me conhecer. Eu quero me revelar para você através desse livro. Deixa eu começar dizendo quem Jesus não é. Depois eu vou fazer uma sugestão para você. Alguém sabe quem que é esse camarada aí? Muito famoso. Alguém sabe o nome dele? Quem sabe o nome dele, levanta a mão. Eu seria capaz de dar um açaí para quem soubesse o nome dele. Um monte de gente levantou a mão. Vou começar por esse aqui que está mais perto. Não, eu falei que eu seria capaz, eu não prometi o açaí, tá? Um monte de mão levantou depois que eu falei açaí. Amigão, como que é o nome dele? Como? Buda. Quem ia dizer Buda? Levanta a mão aí. Todo mundo perdeu o açaí. Não é Buda o nome dele. Levanta a mão aí quem sabe o nome do rapaz ali. Fala, Vicky. Opa, já bateu na trave, ganhou metade do açaí. Ela falou Siddhartha alguma coisa. Como? Siddhartha Gautama. Não vou te dar o açaí porque eu já dei açaí. Eu acho que uma vez você foi lá em casa tinha açaí. Eu já estou no crédito com ele. Siddhartha, pode ir para Vicky o açaí. Siddhartha Gautama, um rapaz, no que seria hoje o norte da Índia, o sul do Nepal, aquela região, de uma religião politeísta, muitos deuses, um rapaz rico, um príncipe, Siddhartha Gautama, um príncipe hindu. E ele disse que teve uma espécie de uma revelação, eu estou simplificando aqui a história. E ele descobriu o caminho para o Nirvana. Alguém já ouviu falar de Nirvana? Nirvana é a versão do paraíso, é a versão do céu para quem é seguidor desse rapaz. Ele ficou muito conhecido não pelo nome dele, mas pelo título que ele recebeu. Aí a gente volta no nome muito famoso, Buda. Buda não é nome, é um título, ou iluminado. Estou simplificando aqui, tá? Aquele que conheceu, que descobriu a maneira de você lidar com o sofrimento e encontrar o caminho do Nirvana, o caminho da luz. Ele viveu mais ou menos, eu estou arredondando aqui de novo, tá? Depois você procura lá os detalhes. Ele viveu mais ou menos uns 500 anos antes de Jesus. Muito tempo antes de Jesus. E hoje, nós temos ao redor do mundo, especialmente lá no Oriente, mas ao redor do mundo, nós temos cerca de 500 milhões de seguidores de Buda. 500 milhões de budistas, de pessoas dizendo, eu vou seguir os passos do Buda, porque eu quero ir para o Nirvana, eu quero ir para a luz, eu quero me livrar da reencarnação, eu quero me livrar do sofrimento e desse mundo, e eu quero habitar lá na luz. Quantos seguidores, mais ou menos? 500 milhões. Muita gente, pouca gente? Muita gente. E a mensagem dele está mais difundida do que vocês imaginam. É meio paradoxal, assim, meio contraditório. É uma religião sem Deus. Buda não fala de Deus. É uma religião sem Deus. E tem um monte de histórias muito famosas aí, divulgando os conceitos dele. Alguém já ouviu falar de uma, eu não sei se dá para chamar de trilogia, que nome que a gente dá? Star Wars. Alguém já ouviu falar? Eu não sei nem se eu pronunciei correto, mas é uma historinha meio conhecida. Já ouviram falar Star Wars? A moldura religiosa, filosófica do Star Wars é budismo. O lado quê?
bom, não sei, é que eu não assisti, mas eu acho que é o lado escuro da força, é um negócio assim, né? Como que é o nome do cara? O Darth Vader, e tem o outro lá. Mas tem uns negócios meio... Muita gente seguindo Buda. Você consegue identificar alguma diferença entre Jesus e Buda? Quem é Jesus para você? Sabe o que é assustador? Encontrar um monte de gente que coloca Jesus e Buda no mesmo ponto. Quem é Jesus para você? Jesus era um iluminado. Ele teve uma mensagem muito interessante. Ele tem muitos seguidores. Daqui a pouco eu vou dizer mais ou menos quantos seguidores. E ele tem muitos seguidores. E qual é a diferença? Tem gente que não consegue estabelecer 2 pontos de diferença entre Buda e Jesus. Esse outro cara aqui, alguém sabe quem é esse? Bin Laden, bateu na trave. Olha que pecado falar isso, gente. Não fui eu que falei, foi alguém que falou aqui. Não é o Bin Laden. Alguém, o Salah, falou o torcedor, quase. É outro pecado falar um negócio desse. Esse camarada, ainda bem que, eu já ia falar, ainda bem que teve um pessoal que não ouviu vocês falando isso daí. Mas olha o que eu vou dizer para vocês. Esse camarada, ele viveu mais ou menos 600 anos depois de Cristo. Depois você vai procurar lá ver as datas certinhas, 671 para frente. E ele disse que recebeu a visita do anjo Gabriel, recebeu uma mensagem, ele escreveu essa mensagem e a partir dali surgiu uma nova religião. É a religião do Islã, é o islamismo. Islã é uma expressão que significa submissão. E o Islã tem uma declaração, quem é seguidor, quem se submete ao Islã, precisa se submeter a uma declaração. Basicamente é a seguinte: Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. É Maomé ali na foto. Maomé é o seu profeta. Ele trouxe uma mensagem, ele estava dizendo ser porta-voz de Deus, um profeta de Deus, recebeu a mensagem do anjo Gabriel, escreveu, transformou num livro, o Corão, o Alcorão. E essa religião é a religião que mais cresce no mundo, o islamismo. Eles têm hoje em torno de 1.250.000.000 de fiéis e de seguidores. Vou repetir, 1.250.000.000 de adeptos, de seguidores. Humanamente falando, se a gente tivesse que estabelecer qual a religião que vai dominar o mundo, não é o cristianismo. Humanamente falando, seria o islamismo. É a religião que está crescendo e que está dominando. Eu fico impressionado como algumas pessoas não conseguem estabelecer uma diferença entre Maomé e Jesus. Quem é Jesus para você? Para mim ele é tipo Maomé. Como assim? Ele fundou uma religião. Ele dizia que tinha uma mensagem de Deus e ele fundou uma religião, essa religião se espalhou pelo mundo. E o que mais? Ele era profeta, e Maomé também era profeta. Como que você vai diferenciar Jesus de Maomé? Esse aqui, Jesus Cristo. Qual das duas palavras é nome e qual é título? Jesus Cristo. Uma palavra é nome, a outra é título. Jesus é o nome, Cristo é título? É isso? Quantos aqui acham que o nome era Jesus e Cristo era um título? Levanta a mão quem acha que era Jesus o nome dele. Ok. Quantos acham que o nome dele era Cristo, mas Jesus era um título? Então a mãe, quando chamava Cristo. Quantos acham que o nome era Cristo? Levanta a mão. Eu vi umas 20 pessoas, levanta a mão. Quantos não sabem o que era nome e era título? Levanta a mão.
Opa, tem alguns aqui. Quantos não querem participar na enquete? Levanta a mão. Aí vai dar, olha aí, muito mais. O nome era Jesus. Para nós, Jesus é derivado do grego, Jesus. A mãe e o pai dele não chamavam pelo nome grego, chamavam pela língua dele lá. Eu sou muito ruim de pronúncia, mas seria alguma coisa parecida com Yoshua, que traduzindo do hebraico, do aramaico, lá do hebraico do Antigo Testamento, seria Josué. Então o nome, Yoshua, ou vamos traduzir para português, Josué, ou traduzir do grego, Jesus, vem aqui. Esse foi o nome dele. Por que eles escolheram esse nome? Quem sabe por que deram o nome para ele de Jesus? Levanta a mão. Eu quero saber por que José e Maria deram o nome para ele de Jesus. Por quê? O anjo falou. Falou para quem? Para Maria ou para José? Para Maria ou para José? Ah, falou para os dois? Você já leu isso na Bíblia? Você já leu na Bíblia? Por que o nome dele era Jesus? O anjo que mandou, tá certo. E o anjo falou para quem? Para Maria ou para José? Para os dois. Quem já leu na Bíblia? Levanta a mão. Você leu na Bíblia, Floripa, você leu na Bíblia que falou para os dois, para José ou para Maria? Eu não consegui entender a resposta, mas depois eu quero que... Falou para Maria. O rapaz está estudando teologia, um cara inteligente pra caramba. Falou ou não falou para Maria? Ou falou para José? Na Bíblia aqui do professor Diego está falando que é José. Vou colocar um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte: não vou responder. Eu gostaria que você descobrisse. Alguém sabe onde está a resposta? Na Bíblia. Na Bíblia. Tem os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são chamados de evangelhos. E não é que eles contam a história de Jesus? E diz por que o nome dele era Jesus. A outra perguntinha elementar: o que significava o nome Jesus ou Josué? Deus salva. Deus é salvador. E aí o anjo ainda deu a explicação. Porque ele, esta criança, ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus trazia no nome qual era a sua missão. E eu ainda estou curioso para saber se o anjo falou para José ou falou para Maria. Para José ou para Maria? Tá, eu quero saber depois onde é que vocês encontraram isso, hein? Está na Bíblia? Na Bíblia do professor Diego é 1:21. Depois você dá uma olhadinha se é isso mesmo. Mateus capítulo 1, verso 21. Mas vai que o outro evangelista conta que o anjo falou para Maria. E se foi para Maria? Não vou dizer para vocês. Bom, já descobriram que foi para José. Olhem aqui para mim, por favor. Olhem aqui para mim. A Bíblia diz que Jesus fez uma única viagem internacional. Naquela época, imagina, fazer uma viagem internacional não era muito fácil. A Bíblia diz que Jesus fez uma única viagem internacional. Adivinha para qual país ele foi? Para qual país ele foi? Alternativa número 1, foi para a Itália, porque ele foi julgado pelo Império Romano e o levaram até Roma, onde ele foi julgado. Essa é a alternativa número 1. Alternativa número 2, foi para a Babilônia, porque quando ele ainda era adolescente, o Império Babilônico invadiu Jerusalém e levou os moradores aprisionados para a Babilônia. Alternativa número 3, ele foi para o Egito, porque quando era bebê ainda, os seus pais tiveram que fugir com ele. Quantos acham que Jesus foi para Roma, ser julgado pelo Império Romano?
Ufa! Quantos acham que ele foi para Babilônia? Quantos acham que ele foi para o Egito? Misericórdia, Senhor. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos acham que ele foi para o Egito? Levantem a mão, por favor. Quantos aqui não sabiam que Jesus tinha feito uma viagem internacional? Ele era uma criança. E o anjo falou para José, o pai dele, ó, pega esse menino e foge. Vai para o Egito. E ele foi para o Egito. E ficou lá quando era criança, quando o rei Herodes morreu, que era quem queria matá-lo, ele voltou. Quando ele voltou, onde é que ele foi morar? Opção número 1, Belém. Todo mundo conhece a história. Jesus nasceu em... Acabou meu tempo, eu vou terminar com as perguntas. Todo mundo conhece a história. Jesus nasceu em Belém. Ele foi para o Egito, voltou, foi para Belém. Alternativa número 2, Jerusalém. Basta ler os evangelhos. Está cheio de história ali, ó. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Alternativa 3, Nazaré. Foi criado lá, uma vilazinha lá chamada Nazaré. Número 4, Cafarnaum. Um lugar onde ele realizou muitos milagres de passagem. Onde é que Jesus foi morar quando ele voltou do Egito? Nazaré? Alguém sabe como que chamavam Jesus? Jesus o Nazareno. Por que ele era chamado Nazareno? E ele ficou em Nazaré até que idade? Ele foi criado lá em Nazaré, era um carpinteiro e ficou trabalhando lá como carpinteiro até os 30 anos. Quando ele saiu e deu início ao seu ministério. E se eu perguntasse para você, o que foi o marco, qual foi o ponto para marcar o início do ministério de Jesus, o que você diria? Muito bom. Está escrito. Eu poderia fazer mais 50 perguntas aqui. Essas que eu fiz são as mais elementares. E você poderia descobrir algumas respostas muito interessantes. Se você se dispusesse a dar uma chance para Jesus. Qual que é a proposta de Jesus mesmo? Lembra da historinha do namorado? O rapaz chegou e falou assim, me dá uma chance. A gente podia o quê? A gente podia se conhecer. Jesus, ele veio aqui hoje, através dessa mensagem, fazer uma pergunta e pedir uma chance. A pergunta é, quem sou eu para você? O que você vai responder? Ah, o meu Jesus é assim como? Baseado em quê? Tem duas coisas aí que estão fazendo muito sucesso, tá? Quantos de vocês já baixaram no celular, eu acabei esquecendo de botar a imagem, um aplicativo para assistir um seriado chamado The Chosen. A minha pronúncia é meio elementar, The Chosen. Alguém aqui já assistiu, pelo menos um episódio de The Chosen? Está para sair a segunda temporada, eu não sei se vocês ajudaram na vaquinha, é uma das vaquinhas mais, até o ano passado era a vaquinha mais lucrativa da história, estão fazendo a segunda temporada. Está para sair. E as pessoas, está fazendo tanto sucesso, um gurizão pegou e assistiu um episódio e veio conversar comigo. E falou assim, pastor, você já assistiu The Chosen? Eu falei, não assisti ainda. Ele falou, assiste lá que é muito legal. Eu assisti o primeiro episódio, terminei quase chorando. Aquela parte final lá é emocionante. O primeiro episódio, quando termina, é muito emocionante. Aí tem fundo musical, tem tudo aqueles negócios, né? Aí eu peguei e fui conversar com o rapaz, e ele pegou e veio e falou assim, olha, pastor, eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia que tinha acontecido tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu falei, é mesmo? Mas não aconteceu mesmo. Você não sabia que tinha acontecido, mas não aconteceu. Não, pastor, mas eu assisti. Falei, cara, não está na Bíblia, mas está no The Chosen. E eu quero desafiar você, não tem problema de você assistir o The Chosen, eu achei lindo, o episódio com as crianças também dá vontade de chorar. Alguém assistiu o episódio dele com as crianças? É lindo, né? É demais aquilo. Mas olha o que eu vou dizer para você, antes de assistir o The Chosen, leia a Bíblia. Senão você vai sair por aí dizendo que o Pedro
eu não vou nem falar. Mas você vai sair por aí dizendo coisa que não está escrito. Leia a Bíblia. Alguém aqui já viu um seriado do Netflix chamado Messias, o Messiah? Alguém já viu? Alguém lá em cima viu. Esse é muito difícil, eu acho que não é coisa de adolescente, porque está falando das religiões, eu não estou desmerecendo vocês, lógico, né? Mas é um negócio para mexer com a cabeça da gente. Aí tem assim, nossa, aquilo é impressionante, eu nunca imaginei que Jesus era assim. E eu falei, mas não é mesmo. Não era e não é. Aquilo ali é uma ficção. Aí como que você sabe que não é? Como é que eu sei que não é? Porque está escrito. Não sei se vai dar tempo de eu ler. Olhando lá, acabou meu tempo mesmo. Mas eu vou ler muito rapidinho. Se você tiver paciência, eu vou gastar 2 minutinhos, tá? Esse livro é maravilhoso. É um autor, é um pastor, ele foi professor de teologia há muito tempo, ele está aposentado. Amin Rodor é o nome dele. Se você escrever depois lá no Google, Incomparável Jesus, vai aparecer o primeiro capítulo desse livro, que é uma pérola. Eu peguei só uma partezinha, olha o que está escrito lá. Jesus nunca compôs uma música e jamais escreveu uma canção ou um livro. Contudo, proveu tema para mais canções, músicas e livros e poemas do que todos os compositores, escritores e poetas juntos. Nunca exerceu formalmente a medicina em qualquer consultório, mas curou multidões sem remédio, sem cobrar consultas ou honorários. Ao longo da história, ele tem curado mais corações partidos que todos os psiquiatras e psicólogos. De fato, coração partido é a sua especialidade. Ele nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, disparou uma só arma e, no entanto, nenhum outro líder jamais teve sob seu comando mais voluntários. Aos seus pés, mais rebeldes têm depositado suas armas do que sob as ordens de qualquer outro conquistador. Algo extraordinário em sua carismática personalidade tem atraído a milhões e inspirado aliança, lealdade e reverência de homens e mulheres através dos séculos. Na verdade, atraído bilhões. O nome dos filósofos, políticos, estadistas, mestres humanos, cientistas, escritores, teólogos, fundadores de religião, todo esse povo despontam e desaparecem no corredor do tempo. Mas o nome de Jesus Cristo permanece para sempre atual. O próprio calendário está baseado em seu nascimento. Ele dividiu a história. Herodes não pôde matá-lo, o diabo não pôde seduzi-lo, a morte não pôde corromper o seu corpo e a sepultura não pôde retê-lo. Por todos os critérios de avaliação, ele é o personagem central da história. Mas quem está dizendo isto é um camarada muito estudioso. É um cara que foi ler a Bíblia e falou assim, eu quero apresentar para vocês o incomparável Jesus. Mas essa aqui ainda não é a descrição mais importante. A descrição mais importante é a sua resposta quando Jesus chegar para você e ele perguntar, quem sou eu para você? O que eu significo para você? Me dá uma chance. Eu gostaria que você me conhecesse. Toma aqui a Bíblia. Você pode me conhecer. E você vai descobrir, por exemplo, que eu estou vivo. Eu não sou um personagem da história morto. Eu estou vivo. E eu quero me relacionar com você. Alguns aqui já me ouviram falando sobre isto. A grande diferença entre Jesus e Maomé, Jesus e Buda e qualquer outro, primeiro, ele é Deus. Foi Deus vindo ao seu encontro, ao meu encontro. Ele veio aqui nesse mundo, assumiu uma forma humana, por você e por mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Maomé está morto, Buda também, e todos os outros. Jesus está vivo. E você pode se relacionar com ele. Tem um camarada que pegou e escreveu uma frase, e uma vez eu vi essa frase no para-choque de um carro, lá em Porto Alegre. Jesus Cristo está vivo. Conversei com ele hoje de manhã. Jesus Cristo está vivo. Conversei com ele hoje de manhã. Se você chegar para esse cara e falar assim, quem é Jesus para você? Ele vai ter uma resposta. Porque ele se relaciona com Jesus. Quem é Jesus para você? Por favor, dá uma chance para ele e encontre uma resposta para essa pergunta. Por favor. O meu filho me apresentou uma música uma vez. Eu me apaixonei por essa música.
E já tive a oportunidade de colocá-lo para cantar no final do sermão algumas vezes. Uma cantora chamada Amanda Rodrigues. Ela compôs uma música sobre ele, é o título da música. Se você ouvir, você vai ouvi-la agora, você vai entender porque que eu gostei tanto dessa música. E essa música ela está trazendo aqui, é um misto de uma descrição de Jesus, e ao mesmo tempo é um desafio para você e para mim, que o elegemos como nosso Salvador, como Senhor da nossa vida. E a gente pode fazer como os discípulos, a gente chegar ao ponto de dizer assim: Senhor Jesus, eu estou te conhecendo e eu quero ser como tu. Ele está sonhando com isso também, mas primeiro ele quer uma chance, ele quer que você o conheça. E eu escolhi esta música para nós encerrarmos, porque o título é muito sugestivo, é uma música sobre ele. E o evangelho, a vida cristã, a religião deve ser sobre ele. Quem é Jesus para você? A resposta tem que girar em torno dele, e não em torno de você, mas busque a resposta. Enquanto a gente estiver ouvindo essa música, eu gostaria que você pensasse o seguinte: olha que coisa linda, uma pessoa, se baseando na Bíblia, teve conhecimento e teve o dom poético para compor essa música. Se eu fosse fazer a minha música sobre Jesus, o que eu diria? Você teria alguma coisa para dizer? Se você fosse fazer uma descrição de Jesus, como você o descreveria? Enquanto você estiver ouvindo essa música, pensa o que você teria para compartilhar. Como pedir coroas
disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mas o que lhe falar eu preciso viver Jesus. Muito obrigado. Essa música é maravilhosa. E eu vou mandar vocês para casa hoje com esses desafios. Estou sendo repetitivo, mas eu gostaria que você gravasse. Primeiro, encontrar a resposta para a pergunta de Jesus: quem sou eu para você? Segundo, dá uma chance para Jesus. Ele quer que você o conheça. Pegue a Bíblia, vá para o centro da Bíblia, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, são os Evangelhos. Leia estes livros, encontre a resposta por você mesmo. E quem sabe, a partir desse desafio que foi apresentado na música agora, mais do que ler, falar, a gente precisa viver Jesus. Aí vai ser demais. Podemos fazer uma oração? Para a gente encerrar o culto nesta noite, eu não vou pedir para você levantar a mão, para você ficar em pé. Eu gostaria que você falasse alguma coisa para Ele. Eu acabei de dizer que Ele está vivo. E Ele pode te ouvir agora. Talvez alguém vai fazer a oração dizendo mais ou menos assim: Senhor, eu não sei nada sobre Ti, mas eu quero sair daqui hoje decidida, eu quero Te conhecer. Talvez alguém vai dizer assim: Senhor, o conhecimento que eu tenho é uma coisa assim, muito árido, é muito teórico, a gente não se relaciona. Eu quero me relacionar contigo. Eu não sei o que você vai dizer, mas você tem 30 segundinhos para dar uma resposta para Ele. Podemos orar? Depois de 30 segundos eu encerro com a oração aqui da frente. Oremos. Pai do céu, nós temos certeza que Jesus está vivo e que nós podemos nos relacionar com Ele pessoalmente. Obrigado por esta oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a conhecê-lo mais através da Tua palavra e produz no nosso coração um profundo senso de necessidade de verdadeiramente termos Jesus na nossa vida. Nos dá uma boa noite, nos dá um feliz sábado para nós e para os nossos queridos, onde eles estiverem. Nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Uma boa noite para todos vocês, um feliz sábado, um cordial boa noite para você que está em casa nos acompanhando pela internet. Um ótimo sábado, que Deus te abençoe. Nossa gratidão, obrigado pastor Antônio Tavella pela apresentação da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, uma leve introdução, e gostamos do desafio aí, que a gente possa conhecer. Quem não conseguiu achar a resposta sobre quem deu